Então, o tema da aula de hoje são forças de importância para a meteorologia. Basicamente, a gente vai repetir o que a gente viu como aqueles tipos de forças, as forças de corpo, as forças de superfície e as forças aparentes. Objetivo: nesta aula você conhecerá as forças mais importantes para a meteorologia, saberá quais são as forças fundamentais e as forças aparentes, saberá que é a atuação conjunta dessas forças que produz movimentos na atmosfera. Então, olha só, eu já falei na aula passada, comentei sobre o nome dessas forças: força do gradiente de pressão, força de atrito viscoso, força de atração gravitacional, força centrífuga e força de Coriolis. Então, na natureza, basicamente, para o interesse da meteorologia, para a gente entender o tempo, para a gente entender o clima, a gente tem que entender, basicamente, quais são as forças que atuam na natureza e como elas atuam. Então, aqui eu estou dividindo essas 5 forças em 2 tipos de forças, ok? Forças fundamentais e forças aparentes. As forças fundamentais são aquelas forças que estão presentes na atmosfera, mesmo que o planeta não tenha um movimento de rotação. Ou seja, se você tiver um planeta, no caso como o planeta Terra, que não tem movimento de rotação, ainda assim você vai ter força do gradiente de pressão, você vai ter força de atrito viscoso e você vai ter força de atração gravitacional. Quando você está, por exemplo, numa condição em que o planeta começa a apresentar rotação, aí surgem 2 outras forças que são chamadas de forças aparentes, como a gente viu no ano passado, que são a força centrífuga e a força de Coriolis. Nesse caso, para que exista ou para que existam essas 2 forças, a Terra tem que estar girando, né? Ela tem que ter um movimento de rotação. Sem o movimento de rotação, ela não existe. Então, forças fundamentais são forças, basicamente, que não dependem para existir de rotação do planeta, e as forças aparentes são forças que dependem da rotação do planeta. E aí, a gente sabe que cada uma dessas forças, elas atuam de forma independente para produzir movimento em uma parcela de ar. Mas quando a gente está olhando o conjunto como um todo, por exemplo, quando a gente está olhando uma imagem de satélite ou mapas de vento, com variação no tempo que a gente vê, por exemplo, uma massa de ar em deslocamento, ou a gente vê uma condição de vento mudando em uma determinada região ali da Terra, é que você está vendo que esse movimento está sendo causado por forças. A gente não está enxergando a força, mas ele está atuando. E aí não é uma única força, certo? Você tem um conjunto dessas forças atuando na atmosfera para produzir o movimento. Então aqui, quando a gente olha essa expressão dV/dt igual a 1 sobre m somatório de F, né? De I igual a 1 até igual a 5. Então, todas essas 5 forças, elas estão atuando, em muitos casos, ao mesmo tempo nas parcelas de ar, tá? Na atmosfera. Então, o conjunto dessas forças é que está produzindo esses movimentos da atmosfera de interesse para a meteorologia. Então, aqui só para a gente fechar, essas 3 primeiras forças em azul são as forças fundamentais. Então, quando vocês lerem algum livro de dinâmica ou um livro de sinótica, principalmente livro de dinâmica, eles falam muito de forças fundamentais, forças fundamentais. Mas o que são essas forças fundamentais? São essas forças que estão presentes na atmosfera planetária e que não dependem da rotação do planeta para existirem. Okay? Então, por exemplo, se você tem uma condição, vamos imaginar que uma condição de um planeta sem rotação, e aí esse planeta está recebendo uma quantidade de energia do Sol, a parte que está na região tropical vai receber mais energia solar do que a parte que está, por exemplo, na região polar. E essa diferença de aquecimento entre a região polar e a região tropical vai produzir diferença de pressão.
Então, você vai ter pressões mais baixas na região tropical e pressões mais altas nas regiões polares. Então, essa diferença de pressão entre os trópicos e as latitudes altas e polares vai produzir movimento, ou seja, a atmosfera iria apresentar movimento, né? Então você não precisa de rotação para ter essa força do gradiente de pressão, que seria, por exemplo, diferente se você tivesse um planeta plano. Vamos imaginar um planeta plano como se fosse, por exemplo, uma superfície quadrada ou uma superfície tipo um retângulo, ok? Então, como os raios solares são paralelos, por exemplo, chegam de forma paralela à superfície da Terra, numa condição dessa idealizada, de uma superfície completamente plana, a radiação ia ser exatamente igual em toda a superfície. E aí você não iria ter variação de temperatura. Então, se você não tem variação de temperatura, você não teria variação de pressão. E num caso de ausência de variação de pressão, você não teria movimento, que não é o caso. Então, é mais uma forma da gente mostrar que a Terra, sim, é uma esfera. Então, a força de atrito é a mesma coisa. Se a Terra não tem movimento, mas você tem uma condição de vento de escoamento, por exemplo, saindo do oceano e entrando no continente, ele vai sentir essa variação na rugosidade da superfície, vai ter uma desaceleração. Então, também a força de atrito viscoso independe de rotação do planeta Terra. E a força de atração gravitacional também independe da rotação. Ela continuaria existindo, só que teria uma pequena diferença, né, entre a força de atração gravitacional de uma Terra em rotação e a força de atração gravitacional em uma Terra com rotação, sem rotação e com rotação. No caso de uma Terra sem rotação, a força de atração gravitacional seria idêntica à força da gravidade. Então, num caso de atmosfera da Terra, ou num caso da Terra girando, apresentando um movimento de rotação, aí a força de atração gravitacional ela não seria só igual à força da gravidade, porque daí entraria a força centrífuga no jogo. Ok? Então, as três primeiras forças independem de rotação da Terra, por isso que elas são chamadas de forças fundamentais. E as outras duas de baixo, força centrífuga e força de Coriolis, elas dependem da rotação da Terra. Se não houver rotação, não existem essas duas forças. Nesta aula você viu as forças mais importantes para a meteorologia, são essas 5 forças que eu falei para vocês. Quais são as forças fundamentais e quais são as forças aparentes e as diferenças entre elas. E você viu também que é a atuação conjunta dessas forças que produz os movimentos observados na atmosfera.